Fala pessoal, eu sou a Janaína e estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. Então hoje eu vou ensinar para vocês como não se preocupar com as pressões da vida, porque Deus ele estará com você em toda e qualquer adversidade que você esteja. Mas para isso você precisa entender, o contexto inserido, na sua vida, para que você venha saber quando efetivamente você deve avançar, quando recuar. E eu quero trazer uma palavra extremamente relevante e que vai te ajudar a entender algumas coisas que acontecem na sua vida e que vai trazer uma luz para você. Muitas pessoas sofrem muitas pressões na vida, Às vezes é pressão no trabalho, às vezes é pressão na família. Somos pressionados a ser as melhores esposas, melhores mães, você o melhor pai, o melhor marido. E não é fácil a gente suportar tanta pressão. Não é fácil a gente dar o nosso melhor, a gente resistir às adversidades. Porém, existem coisas que para Deus são inegociáveis. E eu quero falar dessas coisas com você que está aí me assistindo. Trazer um contexto bíblico para você. Às vezes a gente fica frustrado, diante de alguma situação e a gente acaba cedendo e errando em alguns momentos porque a gente não conhece a capacidade do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, e aí a gente acaba cedendo às pressões, nos colocando às vezes numa posição inferior, numa posição de humilhação, numa posição de fazer aquilo que não agrada a Deus simplesmente porque todas as pessoas à nossa volta estão nos pressionando. E eu quero trazer essa palavra para você hoje, mas antes da gente entrar no contexto, no conteúdo da palavra de hoje, eu quero pedir, se você já ficou comigo aqui, para você deixar o seu like aqui e também para você se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda a avançar com a palavra de Deus, me ajuda, a crescer o canal e alcançar mais vidas, porque esse é o objetivo. Mas nesse contexto que a gente está inserido, hoje nós vamos falar de três homens que viviam na Babilônia, e esses homens, que se chamam Sadraque, Mesaque e Abidnego, são três homens que eram homens de Deus, conheciam a palavra de Deus e não se rendiam à pressão. Não importa o que estivesse acontecendo, eles não negociavam os princípios e a direção que a palavra determinava sobre a vida deles. E esses três homens serviam a um rei chamado Nabucodonosor. Esses homens, eles serviam a um rei que não compartilhava da mesma fé deles, mas eles serviam a esse Deus que servia a outros deuses. Esse Deus, ele servia a outros deuses. E em determinado momento, esse rei resolve colocar uma grande estátua, uma estátua a Bíblia fala 27 metros de altura, e 2,70 metros de largura. E ele ergueu essa estátua na província da Babilônia. E aí a Bíblia fala que ele convocou os prefeitos, os governadores, tesoureiros, todo o povo que era importante daquela época, que era uma autoridade, para assistirem e se dedicarem à imagem que ele mandou erguer na Babilônia. E aí todo esse povo esteve lá, se reuniram para se dedicar à imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer. E eles ficaram de pé diante dela. Então o rei proclamou, falou, essa é uma ordem dada para vocês, homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e toda espécie de música, prostem-se e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, houve uma ordem de que a partir daquele dia, todo mundo que ouvisse o som das músicas deveriam se prostrar e adorar a imagem que o rei ergueu. E quem não se prostrasse sofreria uma sentença ou sofreria uma punição.
essa pessoa ela seria colocada imediatamente numa fornalha em chamas. E aí nós temos 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses homens resolvem que eles não vão se prostrar diante de nenhum outro Deus que não o Deus deles. E aí começa um conflito, né? Porque muitas pessoas perguntam assim: ai, pastora, até quando eu devo obedecer, por exemplo, o meu marido? Ele é a autoridade sobre a minha cabeça. Até quando eu devo obedecer um líder? Até quando eu devo fazer obediência a uma autoridade sobre a minha vida? A sua obediência deve estar de pé diante dessa autoridade na terra, presta bem atenção, enquanto esta autoridade não infringir nenhuma autoridade do céu. Como assim? Vou dar um exemplo. Se o seu cônjuge ele é a autoridade sobre a sua vida e ele mandar você matar alguém, isso vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Então você não tem que obedecer essa autoridade. Se a autoridade que está sobre a tua vida, né, seu marido ou seu pai, se você não for casado, você deve obedecê-lo, desde que isso não vá contra alguma coisa estabelecida por Deus. Então, o rei, ele era autoridade sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles deviam obediência a Deus. Porém, a partir do momento que ele ergue uma estátua e diz que as pessoas todas devem adorar aquela estátua, ele está indo contra aquilo que Deus estabeleceu. Então, entre obedecer uma autoridade da terra, escolha obedecer à autoridade do céu, que é o Senhor. E aí a gente vai entrar no conteúdo e no texto que eu quero ler com vocês, que está em Daniel, capítulo 3, versículo 12, tá? Daniel, capítulo 3, versículo 12, e diz assim a palavra do Senhor para nós. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, olha o que está acontecendo aqui. Uma pessoa chega para o rei e fala: ó rei, tem 3 homens e esses homens não querem obedecer aquilo que o Senhor determinou. Eles não vão te obedecer, rei. Já está claro que eles vão seguir adorando o Deus deles. E a Bíblia fala no versículo 13: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Então, quando eles chegam na presença do rei, o rei pergunta para eles: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. A gente não precisa se defender. Não precisa nem falar nada. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha o que eles falam para o rei. A gente não precisa se defender para você, que a gente sabe a quem a gente serve. E a gente não está preocupado com você, ó rei. Em outras palavras, era isso que eles estavam falando para o rei. Porque o Senhor vai nos livrar da tua mão. E ele ainda fala no versículo 18 assim, ó: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então eles não têm conversa, não têm negociação. A pressão popular, a pressão do rei vinha sobre eles, tentando sucumbir àquilo que Deus era na vida deles. Eles tentavam a todo tempo e a todo momento pressionar Sadraque, Mesaque e Abidnego para que eles viessem a ceder e abrir mão do Deus deles e obedecer aquilo que o rei queria que eles fizessem, não o que o Senhor queria que eles fizessem. Então eles, sem medo nenhum, certo dos princípios, confiando no Deus que eles serviam, eles dizem: rei, a gente não precisa se defender para você.
Porque se o nosso Deus achar que deve nos livrar, ele vai nos livrar. E a gente não precisa ser livre de você, porque o nosso rei, ele é rei. Ele é Senhor, e se ele achar que deve nos livrar, ele vai nos livrar. Então, Nabucodonosor fica irado, furioso. A Bíblia fala, nos versículos seguintes, que ele manda pegar todos os homens mais fortes, amarrar eles e colocar fogo na fornalha 7 vezes mais quente do que era normalmente. E aí a Bíblia fala que eles são lançados nessa fornalha. E enquanto eles ficam ali observando aqueles 3 homens dentro da fornalha, eles observam que tem mais um homem dentro da fornalha. E eles andam dentro da fornalha como se nada estivesse acontecendo, porque o Senhor resolve livrá-los da fornalha. E aí, num determinado momento, depois que eles estão lá pegando fogo, na teoria, o rei chega lá e olha e vê aquela situação incrível. E a Bíblia fala que ele chega para eles e fala assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, versículo 26. Servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles ficou chamuscado, queimadinho. E eles saíram daquela fornalha ilesos, sem pegar fogo, sem se queimar. E o que eu quero trazer com essa reflexão para você que está aí me assistindo? Existem princípios bíblicos que Deus não abre mão e que você também não deveria abrir. Princípios que vão te conduzir a momentos de muita pressão. Os seus amigos vão debochar de você, a sua família vai debochar de você, o seu marido vai debochar de você, mas o Senhor quer que você permaneça. O Senhor quer que você continue de pé e avançando naquilo que Ele determinou sobre a tua vida. A Bíblia fala que disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, aí presta atenção nessa chave. Depois da obediência, Deus vira uma chave na tua vida. Depois que você é provado no fogo, Deus vira uma chave na tua vida. Se você resistir às armadilhas que o diabo arma para você e permanecer naquilo que o Senhor quer para você, Deus vai virar uma chave na sua vida. Olha o que o texto diz no versículo 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada num monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Agora preste atenção no 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles foram promovidos depois de resistirem à pressão. Pastor, o que você quer fazer com que a gente entenda nesse dia? Eu quero que você entenda que se você resistir à pressão, se você não se preocupar com a pressão das pessoas, mas se preocupar em obedecer o que o Senhor fala a teu respeito, nada e ninguém vai ser capaz de fazer com que você morra, porque o Senhor vai gerar vida em você e vai virar uma chave na tua vida, e você vai ser aprovado pelo Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui importantes a respeito desse texto para você refletir comigo. Sadraque, Mesaque e Abidnego confiavam em Deus. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Deus honrou o posicionamento deles de não ceder à pressão, a não se preocupar com a pressão do rei. Existem coisas que são inegociáveis para Deus e Ele não abre mão dessas coisas.
Deus permitirá que você seja testado. Haverão momentos na sua vida que você vai estar sendo testado pelo Senhor. E você precisa entender que você precisa ser aprovado. Todos verão o que Deus vai fazer na sua vida. Depois de que eles saíram da fornalha, todos viram quem era o Deus que eles serviam. E todos acabaram tendo que servir a esse Deus. Eles ficaram preocupados, sim, pois eles não cederam à pressão. Vai haver a preocupação, vai haver de repente a angústia, mas você precisa saber quem é o Deus que você serve e não ceder à preocupação. E eles confiavam tanto no Deus deles que eles ainda desafiaram o rei. E depois de tudo isso, eles foram promovidos. Depois que você é aprovado, você é promovido. Então, preciso que você entenda algo poderoso da parte do Senhor para a tua vida. Você precisa ser aprovado pelo Senhor para ser promovido. Enquanto você viver numa vida de reprovações, a sua vida não vai subir de nível e você não vai avançar nenhum degrau. Isso é um fato, irmão e irmã. E se você conhece alguém que tem cedido essas pressões, talvez você seja essa pessoa que cede as pressões dos seus amigos, que cede a pressão do seu esposo, da sua esposa, que abre mão de estar na casa do Senhor para poder ficar sem fazer nada. Talvez você tenha cedido a diversas outras pressões. Talvez você se corrompa no seu trabalho. Talvez você faça coisas erradas no seu trabalho. Talvez você minta. Talvez você furte. Talvez você roube. Talvez você use drogas. Talvez, eu não sei. Mas enquanto você continuar com velhas práticas sem saber quem é o Deus que você serve, certamente e fatalmente você será reprovado e a sua vida continuará na mesmice. Mas a partir do dia que você continuar resistindo ao Senhor, o Senhor vai te elevar de nível e você vai ser promovido. E se você recebeu essa palavra, se você é essa pessoa, comenta aqui pra mim: pastora, eu tenho cedido. Pastora, eu às vezes não tenho força. Pastora, as pessoas falam coisas a meu respeito e eu fico fraca, eu não tenho forças. Comenta aqui, eu quero saber se você é essa pessoa. E se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo para essa pessoa. Abençoe a vida dessa pessoa. E fala para ela, assiste esse vídeo até o final e se inscreve no seu canal. Você precisa ouvir essas palavras, porque o Senhor tem abençoado inúmeras pessoas através dessas ministrações. Eu sei que você está sendo abençoado agora. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente. E que nada venha faltar sobre a tua vida. Eu quero orar por você, para que você, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, não cederam à pressão daquele tempo, você também não vai ceder, não vai se preocupar, porque você sabe que o Senhor estará com você dentro da fornalha, dentro da tua adversidade, o Senhor estará com você. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada por cada vida que está assistindo esse vídeo agora. Deus, na autoridade do nome de Jesus, que eles não venham se preocupar, Senhor, com a pressão que o mundo coloca, mas que eles venham ser, Senhor, resistentes à pressão, ousados em sua fé, e também, Pai, que eles venham confiar que o Senhor estará com eles na adversidade. Pai, eu louvo a Ti, te exalto e engrandeço o Teu nome, através da minha vida te peço, me usa sempre como canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor seja comigo, com a minha casa, com a minha família e com a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Abençoa, Senhor, aqueles que compartilham, Senhor, esse vídeo, aqueles que precisam de ajuda e deixam aqui nos comentários. Pai, em nome de Jesus, ser com eles a cada dia, que eles venham ser aprovados por Ti. É o que eu oro e agradeço pela Tua vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir que vai te ajudar também nesse processo, para que você venha resistir a toda e qualquer força maligna que venha sobre a sua vida. Amém? Então assiste esse vídeo que eu vou deixar. Deus te abençoe e te espero amanhã aqui no canal às 22 horas para mais um vídeo. Fique com Deus.